Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Opa, estamos aqui para mais uma reposição de aula. Hoje, a reposição da lição Mercado de Brocas, uma lição que eu gosto bastante aqui do Habitudes 3. Antes de mais nada, quero lembrar você de pegar sua apostila, o seu material, para que a gente possa verdadeiramente revisar essa lição, fazer essa lição aqui juntos, tá? Não é a mesma experiência, mas vai valer a pena. Antes de mais nada, vamos orar e clamar ao Senhor para que, mesmo que de uma forma online aqui, a gente possa ser tocado pela presença dEle. Pai de amor, de graça, de bondade e misericórdia, Santo Deus, Tu és digno de honra, glória, louvor e majestade. Pai, nesse momento eu quero clamar ao Senhor para que, Pai, aqueles que estiverem assistindo essa lição, assim como eu, possam ser tomados pela Tua doce presença. E Deus faça cativa a nossa mente, o nosso coração, a Tua voz, fala conosco, que nós possamos entender, compreender e analisar. Se estamos apegados, ó Deus, ao como, muito mais do que o porquê. Abre a nossa mente e o nosso coração para entendermos, ó Pai, que a nossa missão é aquilo que realmente importa. E o como nós vamos chegar lá, ele pode variar de muitas formas e que nós possamos ter mesmo, buscar a revelação do Senhor, de como o Senhor quer que nós alcancemos os resultados e qual é a missão para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso ministério, que nós possamos ser guiados por Ti, ó Deus, em tudo que nós viemos a fazer. Nós nos colocamos diante da Tua presença e celebramos ela, Pai. Obrigado pelo Teu toque, pela Tua palavra, por essa lição, pela revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Eu oro agradecida e engrandecendo ao nome santo e bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Bom, vamos lá. Nós tínhamos uma tarefa? Tínhamos uma tarefa. Esse Habitudes, eu confesso que a tarefa deles é meio complicada de fazer, porque envolve outras pessoas de uma forma muito intensa, tá? Mas aqui, ele vai falar para nós elaborar uma pesquisa de opinião e reúne algumas pessoas pra gente ir lá no shopping, num local público e fazer uma distribuição, tá? Provavelmente você não vai conseguir fazer isso, mas seria muito interessante você analisar o seu nível de influência, lembrando a lição do Paul Revere, aonde você vai analisar se você de fato está conseguindo influenciar as pessoas, tá bom? Então seria muito interessante que durante essa semana você tivesse observado isso. Eu consigo de fato influenciar as pessoas, eu consigo de fato movimentar as pessoas a agir. Isso é muito interessante, tá? Então vamos lá, vamos para nossa lição, o mercado de brocas. Opa, volta. Oxi, gente, o que tá acontecendo? Vamos lá, mercado de brocas. O mercado de brocas. Certa fábrica de brocas aprendeu a seguinte lição: não há mercado para brocas, apenas para furos. O bom líder não confunde sua missão com seus métodos. Ele vem de resultado e não fórmulas. Sua atenção está voltada para o todo. Isso aqui é muito legal, porque hoje nós vemos com o advento da internet muitas fórmulas sendo vendidas, né? E nós sabemos que as fórmulas, elas têm um padrão que funciona para algumas pessoas, mas não funciona para o todo, ou para todo mundo, ou para a maioria. Então, o que é muito importante da gente entender e até refletir? Um bom líder, ele não confunde isso. Ele sabe que a missão não é o método. Então, a broca não é o mais importante, e sim o furo, e sim o resultado, tá? Quando a gente vai olhar principalmente da perspectiva de trabalho, mas em tudo na nossa vida a gente precisa entender isso. Eu preciso criar os meus filhos. Eu tenho um método de fazer um obedecer que com o outro não funciona. Claro que a gente tem a Bíblia, a palavra de Deus, que nos traz as instruções dos princípios que precisam ser estabelecidos no coração dos nossos filhos e nos traz em alguns momentos métodos como músicas, como os hinos eram cantados e ali Moisés tem as músicas, anotar em todos os lugares, repetir e fazer isso constantemente. Mas para alguns filhos algumas coisas vão funcionar melhor que outros, né? Família. Manter a família, construir família, permanecer em família é a nossa missão. Agora, como que cada família vive, como cada família estabelece as suas rotinas, os seus momentos de diálogo, isso vai depender. Então a gente não pode confundir. Muitas vezes nós achamos que aquele padrão, aquele jeito de fazer é o único, e isso não é real.
né? O que é o mais importante? É chegar àquele lugar. Eu acho que o caminho, ele é tão válido quanto o resultado, tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso para não confundir fazer o processo de qualquer forma, já que o mais importante é o resultado. Não é bem isso, tá? Mas sim, traz uma ideia próxima a isso, tá bom? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não acabar confundindo. Acho que deu para entender o que eu quero dizer, né? Vamos lá, a gente não pode confundir missão com método. E o que acontece? Um bom líder, ele foca nos resultados. Então a gente precisa focar no resultado. Quando eu faço habitudes, qual é o resultado que eu quero que as pessoas que estão assistindo, que as pessoas que estão acompanhando, os alunos que estão fazendo a lição cheguem a um resultado de praticar, de transformar a vida deles, de ter um novo conhecimento, de ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Vai ter aulas que a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo, mais direto, trazer exemplos muito fortes, usar vários filmes. Outras lições a gente vai ter que conversar mais, tirar as dúvidas sobre aquilo, né? Tem lições que nós vamos focar em uma coisa, vamos focar em outras, mas qual que é a grande questão? O resultado. As pessoas entenderam? As pessoas conseguiram encontrar na vida delas aquilo que a lição está denunciando, trazendo, alertando, exortando elas? E a partir disso elas entenderam o que elas precisam fazer para colocar em prática o princípio. Então, esse é a missão. Agora, como cada aula vai trazer uma coisa única, tanto por parte dos alunos quanto por parte de nós que estamos ministrando. Mas essa é a grande questão. Então, a gente tem que voltar o quê? Para o todo. Todo mundo ali, a gente tem que estar alerta ao todo, entendendo o todo e focado no todo. Porque senão nós vamos nos perder no método. Então, isso é meio complexo de trazer aqui, mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Deu para entender, né? Eu espero que sim. Mas, enfim, o básico é a gente entender que a gente não pode confundir missão com método e a gente precisa entender que a missão tem a ver com o resultado e não com as fórmulas que a gente fica inventando para chegar nesse resultado, beleza? Não vou falar muito não, que eu já me compliquei bastante. A lição vai trazer para nós algumas coisas, algumas frases bem interessantes, né? Que eu grifei, algumas eu até anotei. Não confundir missão com método, vender resultados e não fórmulas. Então eu coloquei uma observação aqui que quero compartilhar com vocês. Fórmulas não funcionam com todos. Para alcançar o resultado é necessário interpretar o cenário, ou seja, cada pessoa de um jeito, cada lugar às vezes vai se comportar de uma forma diferente, tá? Então a gente tem que ter a nossa atenção também voltada para o todo. Na sua casa, na sua família, se você preocupar tanto no método que você vai usar com o filho mais complicado e se esquecer do método que você vai usar com o menos complicado, vamos dizer assim, que é a missão permanecer família, você vai acabar errando, deixando alguém de lado, alguém sendo negligenciado. Então, qual é a missão? Família. Então, para esse eu vou trabalhar de um jeito, eu vou fazer de uma forma, com esse eu vou, trabalhar a educação de uma outra forma, porque ele funciona de uma outra forma, mas sempre pensando no todo, porque senão eu vou tentar acertar com um e vou acabar errando por negligência com o outro, tá? Não sei se foi um bom exemplo, mas eu acredito que tenha dado para entender, tá? E aí eu anotei aqui algumas frases. Não há mercado para brocas, o mercado é para os furos, para a gente não se esquecer disso. Método é apenas um meio para chegar ao fim. Então não se apegue a ele. Se você acha que você precisa mudar o que você está fazendo até hoje, mude, tá? O consumidor adquire brocas porque deseja fazer furos. Então há um meio para alcançar um fim. Isso aqui está sendo reafirmado, né? O líder eficaz ajuda a sua equipe a enxergar as situações pela perspectiva do todo. Ele nunca perde de vista o resultado que deseja alcançar. Não devemos nunca nos prender a um método. O mundo muda rápido demais. Cuidado com o ego e o líder eficaz dá boa acolhida às mudanças. O bom líder busca resultados. Um alerta importante, gente, o mundo muda rápido, então cuidado para não se apegar a algumas coisas, tá? Principalmente, eu vou voltar à questão dos pais, porque eu acho que na nossa vida pessoal isso faz muito sentido, principalmente em questão de métodos. Nós viemos de uma família e queremos simplesmente, às vezes, reproduzir aquilo ou fazer completamente diferente e não entendemos a situação. Tem uma série do Momento, não sei quando você está assistindo isso, mas hoje é dia 6 de abril de 2025.
Tem uma série que chama Adolescentes da Netflix e ela vai trazer um pouco dessa questão dos pais. E ela traz essa questão de um pai que apanhava muito, decidiu não bater nos filhos, mas ele foi omisso com o filho dele por tentar essa questão de espaço ou qualquer outra coisa. Então, assim, o mundo muda muito rápido. Às vezes a gente tem uma forma de criação, a gente não vai reproduzir aquilo, mas a gente precisa entender o que a próxima geração precisa. Às vezes não é só aquilo que nós recebemos de ruim, mas nós precisamos adaptar e precisamos entendê-los e às vezes causar um desconforto proporcional ao que eles precisam, para que a gente não seja negligente, porque eles não sabem lidar com a vida e a gente precisa ensiná-los. Mas muitas vezes nós vamos nos apegando aos métodos que nós aprendemos, à educação que nós tivemos, ou aquilo que nós não gostamos e simplesmente não entendemos qual é o objetivo. Então, cuidado no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa. Cuidado para não confundir isso, porque você vai tentando, ao mesmo tempo, modernizar e acaba se esquecendo da missão, entende? Achando que você está cumprindo uma missão e, na verdade, você está apegado a um método que é um método mais tecnológico, tá? Então, cuidado com diversas formas. Isso está muito ligado ao nosso ego. Cuidado com o ego, tá bom? Aqui vai trazer a curva de Sigmund, sei lá como é que fala isso. Bem interessante, os mercados sempre usam ela no gráfico, que é aquele S, assim, né? Não sei se dá para você ver. Vou fazer aqui na bolinha, que aí vocês entendem. Entendeu? Então, é bem interessante a gente pensar nisso. Qual é o momento de mudar? O momento de mudar é quando a gente tá lá em cima, porque aí a gente vai começar a declinar de novo. Então, é chegada a hora da mudança, das adaptações. Então, a gente tem que estar constantemente se renovando, tá? Em tudo na nossa vida, principalmente no nosso devocional, na nossa vida cristã. Você está vivendo um bom momento, talvez seja a hora de você se aprofundar ainda mais, observar uma outra temática, não sei, isso vale para tudo. É difícil, para mim, pelo menos, trazer isso para a vida pessoal, mas por isso que eu tô tentando trazer vários exemplos, tá bom? Bom, e aí nós temos uma pergunta. O que faria você desejar implementar o mercado de brocas em sua vida? Muitas vezes a gente só quer mudar quando tem uma crise muito grande, né? E eu acredito que essa lição vai nos fazer pensar nisso. Vamos tentar mudar antes da crise? Então eu tô num bom momento do meu casamento. Ótimo, vamos tentar melhorar mais? Vamos tentar melhorar ainda mais a nossa comunicação? Vamos tentar criar um dia só do casal, né? Não sei o que você está passando, o que está acontecendo, né? No ministério. Pô, estamos vivendo um excelente momento, estamos colhendo grandes frutos. Vamos ver qual é a próxima etapa? Vamos entender como é que a gente pode ir um pouco além? Então, muitas vezes eu acredito que seja as crises, mas que eu já estou compartilhando meu desejo aqui, que você tente mudar antes delas. Nós temos uma dinâmica interessante que não vai dar para fazer, mas eu vou passar aqui para você porque nós temos... ela não é uma dinâmica que você faça sozinho, tá bom? A dinâmica é o seguinte, nós temos aqui empresas, certo? Apple, Nike, Coca-Cola, Tesla, Amazon, Microsoft e Google. Qual é o produto que essas empresas vendem e qual é a missão delas? Então, se você quiser pausar e pensar aí um pouco qual seria isso, essa é a dinâmica, tá? Mas, como a inteligência artificial, a internet nos tem ajudado, né? Já que eu não preciso me apegar a métodos, eu posso usar os novos. Digitei lá e pesquisei o que seria, tá bom? Então, Apple, quais são os produtos que ela vende, tá? iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, serviço como Apple Music e sei lá o que. Melhor eu não falar de todas as marcas porque ficou ruim, né? Agora, qual que é a missão? Criar os melhores produtos do mundo e fazer as melhores experiências para os nossos clientes. A Apple foca em inovar design e facilidade de uso de seus produtos. Nike, roupas esportivas, tênis, equipamentos para diversos esportes. Então, a Nike trabalha com isso, mas qual que é a missão? A missão é trazer inspiração e inovação para todo atleta no mundo. A Nike se dedica a criar produtos e incentivar as pessoas a alcançar o seu potencial, promovendo saúde e bem-estar. Aí tem o da Coca-Cola, vou até tirar aqui para você que quiser tirar um print aqui, tá? E aí você vai pensando nisso. Qual é o produto? Beleza, mas qual é a missão? Então, a Nike, a missão dela é promover isso. Se ela ficar apegada
ao método, ela não vai conseguir alcançar. Inclusive a Nike, ela tem essa inspiração de inovação e incentivo, mas sem perder muito o foco, porque eu acho que a Nike tem bons tênis, ela também traz a questão um pouco de, eu ia falar design, né, com tênis modas, vamos dizer assim, como o Air Jordan, não sei falar inglês, tá, mas eu acredito que seja isso. E aí a gente vai pensando, é um produto, é um tênis, né, traz essa ideia de incentivar as pessoas a pensar esportes, mas também pensar estilo, né? A Coca-Cola, ela vende refrigerante, água, açúcar, ela vende bebidas, né? Se a gente for resumir, ela vende bebidas, tá? Qual é a ideia? Refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo, felicidade, criar valor, fazer a diferença. A Coca-Cola visa ser uma marca global, levando alegria e refrescância aos consumidores. Se a gente pensar nisso, a gente vai pensar, poxa, será que é isso mesmo? Mas quando você pensa na propaganda da Coca-Cola, a Coca-Cola tenta ser isso, um consumo diário para as pessoas, sabe? Onde ela coloca momentos junto com pessoas. Antigamente ela colocava muito família, o domingo, o Natal, né? O ursinho da Coca-Cola, ele tinha o seu filhinho ali, né? Então ela remetia a isso, a diariamente, os momentos de lazer, os aniversários, os momentos com a família serem celebrados com a Coca-Cola na mesa. Então, ela continua tentando modernizar essa ideia, porque hoje as pessoas não são mais tão famílias, mas que o Senhor nos capacite a resgatar isso, em nome de Jesus. E aí a gente vai vivendo isso, tá bom? E aí temos o Tesla, né, que é um pouco mais moderno, a Amazon, temos a Microsoft e temos a Google, tá? Se você quiser tirar um print aí das telas, só voltar aqui para ler com calma, tá bom? Eu não vou me aprofundar, mas a ideia aqui é a gente realmente pensar sobre essas marcas e produtos, né? E entender o que de fato elas estão fazendo e qual é a diferença entre o produto e o propósito da organização, para a gente ver se a gente consegue realmente entender que eles estão cumprindo a missão deles através dos produtos que eles oferecem, porque o nosso foco não é no produto, não é na broca, né? Mas é na missão, beleza? Nós temos um filme. Essa cena é bem legal porque ela é bem específica. Eu nunca assisti esse filme, mas você consegue entender a dinâmica da cena com a lição. Mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Este filme se baseia no trágico evento de um acidente aéreo de 1970 que matou 37 membros do time de futebol americano da Universidade de Marshall. O filme mostra a reconstrução do time após o acidente. Chega um novo técnico, que é Jack alguma coisa, que recruta um time inteiro de calouros para jogar com apenas 3 jogadores do ano anterior. Nessa cena podemos ver o esforço do novo time em um esquema ofensivo mais complexo. A segunda metade do trecho mostra a equipe técnica discutindo como preparar um ataque mais simples. Seu objetivo é encontrar uma ofensiva que os ajude a ganhar os jogos. Não importa o tipo de ataque, desde que os ajude a alcançar o objetivo. Então essa cena ela é bem específica e ela é curta, então vale a pena você assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar lá e assistir, tá bom? Eu não vou passar aqui por causa dos direitos autorais. Eu já entendi, celular. Vamos pro nosso avançando. Vou até beber água, porque esse avançando, ele não é gigante, mas é um pouquinho grande. Eu vou ler aqui porque eu escrevi. Vamos lá. Posso estar dizendo o óbvio, mas o nosso problema parece simples. A maioria das pessoas se apaixona pelos métodos. Elas amam o que lhes é familiar e confortável. A maioria de nós se deixa levar por costumes e rotinas. Somos criaturas de hábitos. Consequentemente, o líder deve pressionar sua equipe a pensar fora dos padrões, a encontrar maneiras diferentes de abordar os problemas. O líder costuma perguntar: qual a solução mais lógica com base na nossa experiência? No entanto, ele deveria perguntar: qual a melhor maneira de enfrentar este problema independente dos nossos hábitos? Vamos colocar essa declaração à prova. Consideramos a indústria musical. Suponha que você tivesse uma gravadora lá pelos idos de 1940. Imagine que encontrou um novo talento e deseja criar um selo de gravação forte que dure décadas. Na época, você provavelmente iria querer se tornar especialista em produzir discos, distribuir discos de 45 RPM. Esse era o tipo de disco de vinil vendido aos amantes da música naquele tempo. Entretanto, você deve concordar que se você simplesmente se apaixonar por este produto, teria sido deixado para trás há muito tempo. As gravadoras vêm usando muitos
sons, tá escrito errado, e vem desenvolvendo grandes mudanças ao longo dos anos. Considere apenas as mais óbvias ao longo dos últimos 60 anos. A música já foi distribuída em discos de 45 RPM, LP5, fita 8 trilhas, CD e agora em aplicativos como iTunes. Eu coloquei aqui os desenhos, caso você nunca tenha visto nenhum deles, tá? Esse aqui, ó, onde eu estou com o meu rosto, vou apontar aqui, ó, para você, ó, são os discos, tá? Se eu não me engano, esse primeiro é um 45 RPM, os outros não, tá? Acho que o último é um LP ou é o contrário, tá? Isso aqui, ó, são fitas, tá? Isso aqui, ó, são fitas de 8 trilhas. Isso aqui é um CD, tá? Eles vinham com um desenho colado aí por cima, tá? Isso aqui são os aplicativos de música, que é o que atualmente nós temos usados, tá? Ele vai continuar dizendo assim, ó. O líder prudente incentiva sua equipe a refletir sem restrições uma vez por ano. Ele pede à sua equipe que se sente e se pergunte: se nós fôssemos começar do zero e criar um produto ou serviço que atenda às necessidades dos nossos clientes, faríamos a mesma coisa que estamos fazendo hoje? Não pergunte apenas qual é o seu melhor produto. Em lugar disso, pergunte qual é o verdadeiro problema que estão solucionando e qual a melhor maneira de resolver esse problema. É tão rápido assim ou eu li muito rápido? Bom, o que esse avançando vai dizer para nós? Ele vai dizer para nós, vai trazer, né, a ideia da música e como as coisas vão acelerando e que nós não devemos ficar apegados ao que nós estamos fazendo, mas como podemos melhorar, como podemos continuar cumprindo a nossa missão. E eu acho que a parte mais importante é esse final, essa última pergunta. Se fôssemos começar do zero e criar um produto ou serviço que atenda às necessidades dos nossos clientes, faríamos a mesma coisa que estamos fazendo hoje. Então, se você tivesse que começar do zero, você faria o que você está fazendo hoje? Não só com os seus clientes, mas na sua vida pessoal. Se você tivesse que começar, poxa, eu estou na minha juventude, né, no ápice, não, esse exemplo é ruim. Mas, por exemplo, se você tivesse com os seus filhos, se você pudesse voltar atrás, né, já que a gente não começar de novo é nascer uma nova criança, mas se você pudesse voltar atrás, você faria coisas diferentes? E a pergunta é, então por que você continua fazendo? Quando se trata dos seus relacionamentos, da sua família, sabe? Você pode começar um relacionamento hoje com Deus, de maior intimidade. Você pode ajustar os ponteiros com a sua família. Você pode, sim, no seu trabalho, pensar em como inovar e fazer as coisas diferentes. Então, assim, essa lição precisa fazer a gente parar e analisar tudo que estamos fazendo. Nós estamos apegados a coisas que não estão funcionando. Cuidar da nossa saúde. Sabe, você está correndo tanto, mas será que vai valer a pena? Porque você está correndo para construir algo que, se você não cuidar de outras coisas, você simplesmente vai morrer antes de desfrutá-las. Então, assim, cuidado para não confundir o momento, o método que você está vivendo agora com o que de fato importa. Isso tem que valer para tudo na nossa vida. Como trabalho, como empresa, essa lição é incrível. Mas como vida pessoal, ela também precisa ser, porque nós precisamos refletir naquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Ok? E aí tem uma pergunta. Por que mudar é tão difícil para tantas pessoas? Por que nos agarramos àquilo a que estamos acostumados, né? O Avançando vai começar a dizer que nós somos apaixonados pelo método, gostamos daquilo que estamos acostumados, porque simplesmente já sabemos como funciona. O novo vai trazer algo estranho, algo difícil, algo que nós não estamos acostumados. Recentemente, eu já disse a data que eu estou gravando essa lição para vocês, eu fui mandada embora do meu trabalho, era algo que eu queria, mas a partir do momento que isso, eu estava orando por isso há um tempo, mas a partir do momento que isso se concretizou, eu entendi mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas isso está me deixando preocupada. Por quê? Porque é uma coisa nova. Eu já estava acostumado com a rotina, com tudo que eu precisava fazer, e agora eu preciso mudar a minha rotina, mudar as minhas formas, e a missão não mudou, de uma forma um pouco mais geral. Mas o como alcançar aquilo, como fazer, ele vai mudar. E aí a gente realmente é difícil, não é tão simples se adaptar às mudanças, entender, a gente não conhece, então a gente vai ter que testar, a gente vai ter que errar para entender como funciona.
Então acho que é por isso que eu, pelo menos, acho tão difícil e muitas vezes eu me agarro àquilo que já está dando certo. Não sempre, normalmente eu gosto de me colocar em desafios novos, porque eu sei que os pequenos desafios novos, eles vão já me ajudando a pensar e quando chegar os grandes, a gente já vai estar treinado a vivenciar coisas diferentes, tá bom? Mas eu acho que seria interessante você pausar aqui e pensar sobre você, sobre aqueles que estão ao seu redor, sobre o seu trabalho, e responder para si mesmo, tá bom? Eu dei uma resposta bem rápida e bem genérica, mas só pra gente dar continuidade, tá? Então vamos lá, revisar. Atenção! Devemos separar método de missão. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O método é a forma de alcançar a missão. Mas você não pode se apegar ao ponto de não mudar o método para alcançar a missão. Se ele não funciona mais, a gente precisa mudá-lo. E às vezes ele ainda está funcionando, mas nós já enxergamos que lá na frente não vai dar certo. Beleza? Os métodos mudam, a missão permanece a mesma. Devemos iniciar as mudanças antes que seja tarde, se quisermos crescer. Então, antes de dar ruim, já vamos antecipar isso e vamos ir renovando, mudando, tá? As organizações devem crescer e se reinventar. Caso contrário, ficarão estagnadas e morrerão. Eu já vi as marcas ir se renovando várias vezes. Tanto Coca-Cola quanto Pepsi vendem as mesmas coisas, mas eles vão renovando o estilo, a ideia da marca, não a missão da marca, mas a ideia de apresentação. A gente vê o McDonald's fazendo isso, a gente vê supermercados mudando posicionamento, mudando algumas coisas, mas vamos focar em marcas mesmo, né? As grandes marcas que se mantêm no mercado, elas fazem isso, porque senão elas simplesmente vão desaparecer. Então a gente vê, por exemplo, a Amazon agora com filmes, produção de outras coisas, músicas, por quê? Porque eles querem levar uma experiência, uma venda rápida, né? E se a venda rápida tem a ver com isso também, eles vão focar nisso também. Eles querem entregar algo rápido, eficiente e que te traga um bem-estar. E eles fazem isso até mesmo com aplicativos, tá? Então, algo pra gente pensar. E aí a gente vai pro nosso Consultando a Bíblia. Nosso Consultando a Bíblia é bem legal. Deixa eu abrir aqui o meu só pra gente passar com vocês, mesmo que a gente não vá compartilhar tudo, tá? Ele vai trazer para nós o versículo de 1 Coríntios 9, 24, que é o mesmo versículo da ponte da disciplina do Habitudes 1, tá? Mas ele traz só um pedaço. E aí ele vai fazer a analogia de correr é a broca e o prêmio representa os furos. E vai perguntar para nós o prêmio que nós estamos buscando alcançar. Então é muito interessante você pensar nisso, tá? E aí ele vai trazer uma segunda pergunta sobre o furo que nós estamos tentando fazer no nosso trabalho, na nossa família, no nosso ministério, na nossa escola ou nos nossos estudos, no nosso desenvolvimento intelectual, tá? Adapte a pergunta para sua realidade, ok? Isso é importante, gente, porque eu tentei falar bastante disso aqui nessa lição, porque a gente precisa entender esse negócio de missão e método em todas as áreas da nossa vida. Então é muito legal refletir sobre isso, tá? E aí vai falar pra gente escolher um dos contextos acima e pensar numa nova estratégia. Gente, como foi difícil pensar nisso. Foi muito difícil mesmo. Mas eu acho que é uma reflexão que vale a pena para nós, tá? E aí vai trazer a questão dos líderes religiosos aqui, hipócritas, e vai perguntar o que podemos fazer para não cairmos no mesmo erro. E o que nos impede de testar novas ideias. Também uma reflexão bem interessante, tá? Temos o nosso reflexão pessoal, onde ele vai perguntar para nós o que tem nos impedido. Será que é o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso ponto de vista ou a nossa insegurança, tá? Eu confesso que eu respondi sim para todos. No começo eu tinha respondido só para alguns, mas aí eu falei, bom, acho que não, acho que tudo tem sido uma dificuldade de digerir ali e é uma realidade difícil às vezes a gente assumir, né? Mas é real, eu pelo menos me acostumo com aquilo que funciona e seguir em frente às vezes é complicado, tá bom? Nosso praticando, na verdade, é bem legal e eu quero deixar ele aqui para você. Durante a semana, na sua casa, pega os materiais e comece a pensar, sabe? Poxa, isso aqui, como é que eu poderia usar isso aqui de uma forma diferente? E sabe uma coisa que é legal? É a gente tirar proveito, o melhor proveito de todas as coisas que nós temos. Ou às vezes até pensar em nós mesmos, como eu posso ser mais útil, sabe? Como eu posso colaborar mais
com aquilo que eu quero para minha casa, com aquilo que eu quero para o meu trabalho, com aquilo que eu quero para o meu ministério? Como é que eu posso ser mais colaborativo? Como é que eu posso agir de uma forma mais eficaz e diferente de acordo com aquilo que eu tenho, tá? Então pense nos materiais, pare, observe as coisas. O meu celular agora, que eu tô gravando, ele tá apoiado numa vasilha. Por que numa vasilha, Fernanda? Uma Tupperware, porque ela gera estabilidade para mim e altura. Se eu colocar um monte de livro aqui, também vai gerar, mas pode ser que ele movimente, que ele mexe. Aqui na vasilha, se eu precisar empurrar, se eu precisar puxar, ela não vai me dar trabalho. É um tripé? Não, mas me dá a base para me poder apoiar, né, o negocinho que tá segurando meu celular e usá-la. Então, é uma outra forma também. É a vasilha, ela é minha e eu posso usar ela de várias maneiras, da melhor maneira. Não é só para colocar coisas dentro e guardar, mas pode ser útil para outras coisas também. Não vai sair fazendo isso com todas as coisas da casa, mas é interessante a gente refletir sobre isso, certo? Nossa próxima lição é maravilhosa. Eu espero ver você pessoalmente. Primeiras pedras grandes, onde a gente vai aprender a realmente agendar as nossas prioridades e não priorizar a nossa agenda. Vai ser incrível. Que Deus abençoe você. E, bom, não sei que dia você está assistindo isso, mas uma ótima semana, um ótimo fim de semana, um ótimo dia. Que Deus abençoe, que Ele fale ao seu coração e que você não se esqueça de que a sua missão, ela é muito importante. É tempo de mudança nas nossas vidas, para que a gente continue vivendo os propósitos de Deus. Você é um rio, você não é uma enchente, as pessoas se espelham em você e você precisa ser uma grande influência. Deus abençoe você e até a próxima lição.